Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mude Sua Jornada. No vídeo de hoje você vai aprender qual é o motivo número 1 que faz com que você fique com sua vida empacada e não consiga realizar os seus sonhos e seus objetivos. E como se libertar dessa questão, desse bloqueio. O motivo número 1 que empaca a nossa vida são as crenças limitantes. Crenças limitantes são a nossa visão de mundo, é a maneira como a gente enxerga a realidade, as outras pessoas e a gente mesmo. Exemplos de crenças limitantes. Eu não sou bom bastante, nada dá certo pra mim, é muito difícil ganhar dinheiro, as pessoas não são confiáveis, os homens ou as mulheres traem, eu não tenho nada de especial, eu não sou uma pessoa interessante e por aí vai. Então a gente tem crenças relacionadas a gente mesmo, às outras pessoas, ao mundo, ao dinheiro. E quando a gente tem essa crença limitante, é algo que a gente fica bloqueando, impedindo o nosso potencial de vir à tona. E as crenças limitantes começam lá quando a gente é criança, né? Com as coisas que a gente ouve e presencia dos nossos pais, familiares, amigos, pessoal da escola, igreja. Então tudo aquilo que a gente ouve e a gente presencia, a gente absorve como crença limitante. Acontece da gente também absorver crenças limitantes depois da nossa vida adulta, né, ou na adolescência. Então, se você viveu uma experiência de rejeição, né, se alguém te rejeitou, você foi abandonado por um parceiro, por uma parceira, você pode desenvolver essa crença de que você não é bom bastante, de que as pessoas não são confiáveis. Se você viveu uma experiência de fracasso, algo que você queria muito, não deu certo, não saiu da maneira que você gostaria, você pode desenvolver a crença de que tudo na vida é muito difícil, de que nada dá certo pra você. E aquilo que a gente acredita, por conta da energia, a gente atrai pra nossa vida situações que validam essas crenças que a gente tem. Então, se hoje a sua vida não está da maneira que você gostaria, tem grande chance de você ter alguma crença limitante naquela área que está impactando a sua vida. Então, como é que você faz? O primeiro passo é você identificar quais são as suas crenças limitantes. Então, você vai olhar para aquilo que você não está conseguindo na sua vida hoje, para aquela área da sua vida que está empacada, para aquilo que não anda, que você já fez de tudo, mas nada funciona, ou que você nem sequer tem vontade mais de fazer para mudar aquela área. E aí você vai se perguntar, o que eu acredito sobre isso? Se perguntar com sinceridade, né? Tirar um tempo para se analisar, para ser o cientista de você mesmo. Porque assim, muitas vezes, de maneira racional, a gente pensa assim, mas eu não tenho nada de errado nas coisas que eu acredito sobre esse assunto na minha vida. Mas se você parar com honestidade, né? Se você parar com calma para analisar, você percebe que tem coisas negativas que você acredita sobre aquele assunto, sobre você mesmo, tá? Então, por exemplo, áreas de relacionamento. Quando a gente está sempre atraindo o mesmo perfil de parceiro ou de parceira, ou quando você não consegue, né, um parceiro legal, uma parceira legal, aquilo que você merece. O que é que você acredita sobre isso? Você acredita que os homens ou as mulheres não são confiáveis? Ou que são interesseiros? Ou que tem algo de errado com você? Então você vai se perguntar o que é que você acredita sobre essa questão e sobre você mesmo, tá? Financeiro, a mesma coisa. Não importa qual o problema que você está vivendo hoje, se não está dando certo, é porque tem uma crença limitante. Porque o natural da vida é as coisas fluírem, a gente fazer a nossa parte, o universo colaborar e as coisas começarem a dar certo, né? Quando isso não está acontecendo, porque a gente está criando resistência, a gente está criando uma barreira através dos nossos pensamentos, sentimentos e crenças, tá? Então, se você não sabe o que é que você acredita, né, quais são suas crenças, você se faz essa pergunta e não consegue achar as respostas, tem um exercício muito legal, é que você se observar, né, você vai pegar um papel, uma caneta e passar uns 2, 3 dias observando quais são os pensamentos que você tem sobre aquele assunto. Porque às vezes a gente se pergunta, né, e, não, mas eu acredito em mim mesmo, né, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí quando você vai prestar atenção nos pensamentos que você tem ao longo do dia, pensamentos negativos sobre você mesmo. Eu não consigo, nada dá certo pra mim. Então você vai anotar por 2 ou 3 dias quais são os pensamentos que você tem com mais frequência na sua vida hoje. Porque esses pensamentos são frutos das crenças limitantes que você tem, da visão de mundo que você tem. Então passa algumas horas, daqui a pouco você já tá com um monte de pensamento negativo. Nada dá certo pra mim, e eu já tentei de tudo, e a vida é muito difícil, a vida é muito triste, a vida é muito sofrida. Tudo isso são crenças limitantes, tá? Então, dica poderosa aí para descobrir as suas crenças é se auto-observar. Prestar atenção.
Porque quando a gente está acostumado com um padrão de pensamento, a gente nem percebe, o pensamento vem e já toma conta da gente, né? Você tá lá bem, daqui a pouco já vem um pensamento negativo, aí você começa a se sentir mal e você nem sabe de onde veio, né? E é muito legal você sentar e se observar, né? Você pode colocar um alarme no seu celular, né, de tanto em tantas horas, e você vai lá, como é que eu tô me sentindo agora? Quais foram os pensamentos que eu tive até agora, né, no período da manhã? O que eu pensei hoje? Aí você vai lá e anota. O autoconhecimento é a chave para mudar a sua vida. Então a gente tem que fazer esse esforço para descobrir o que é que está travando, quais são os bloqueios que a gente tem mentais, emocionais, que está travando a nossa vida. E aí descobriu as crenças limitantes que você tem. Todo ser humano, ele tem um sistema de crenças, ou seja, a gente tem várias crenças. Crenças fortalecedoras e crenças limitantes, tá? As crenças fortalecedoras você pode até descobrir quais são, mas você não mexe, você vai manter. Crenças do tipo, pô, se eu me dedicar, as coisas dão certo pra mim, né? Existe muita gente boa no mundo, o dinheiro flui com facilidade na vida das pessoas. Crenças positivas com relação a você, com relação às outras pessoas. Beleza, você não mexe. Mas todos nós temos um sistema de crenças e dentro desse sistema de crenças tem as crenças limitantes. Então se hoje sua vida não está da maneira que você gostaria, com certeza você tem mais crenças limitantes do que crenças fortalecedoras, tá? E aí, quando você começa a fazer esse trabalho, esse exercício, não se apegue à quantidade de crenças que vai aparecer. É natural, todos nós, desde que colocamos o pé nesse planeta, desenvolvemos várias crenças limitantes, tá? Não se preocupa com a quantidade. Pega uma crença para trabalhar por vez. Pega aquela área que mais tá um caos na sua vida hoje, que mais tá te incomodando, e aí descobre uma crença com relação a essa área na sua vida e pega uma para trabalhar. Imagina o seguinte, uma mesa. Se você tira um pé de uma mesa, ela vai ficar capenga e não vai conseguir ficar em pé, né? Mesmo estando com mais 3 pés, se você tirar um, ela perde o equilíbrio. A mesma coisa no nosso sistema de crenças. Se você pega uma crença na sua vida e elimina ela, o seu sistema de crença limitante, ele não vai conseguir mais se manter estável. Então, você consegue começar a ter resultados diferentes na sua vida, consegue mudar sua atitude, seus pensamentos, seus sentimentos e atrair as coisas que você quer, tá? Então não se preocupa de querer eliminar um monte de crença ao mesmo tempo, pega uma para trabalhar, se dedica nela por um tempo, tá? 21 dias no mínimo, trabalhando com o exercício que eu vou te passar já já. E aí, quando essa crença for eliminada, você pode partir para outra, mas aí sua vida já vai estar fluindo, tá? Então esse é um trabalho que a gente faz até hoje. Eu elimino crenças limitantes. É natural, mesmo eu sabendo como funciona. Tem momentos da minha vida que eu tenho que pegar firme e eliminar uma crença, tá? E por que é tão difícil eliminar uma crença limitante? Porque a nossa crença, ela fica armazenada numa parte do nosso cérebro chamado subconsciente. O nosso cérebro tem uma parte consciente, que é a parte que é responsável pela parte prática, pela parte racional, e tem o subconsciente, que é a parte responsável pela nossa intuição, pelas nossas emoções, e as crenças, elas ficam armazenadas nessa parte. Então é como se fosse um iceberg, né? A parte externa do iceberg, menorzinha, é o nosso cérebro, a nossa mente consciente, e a parte de baixo, submersa, é o nosso subconsciente, onde está a maioria das coisas que bloqueia a nossa vida, e também onde estão as coisas como intuição, né, conexão espiritual, criatividade. Então a crença, ela fica lá no subconsciente, bloqueando a sua vida, e muitas vezes você não se dá conta que você tem aquela crença. Por isso que o trabalho de autoconhecimento é tão importante, por isso que muitas vezes tem gente que tem dificuldade, mas eu não sei qual é a minha crença, né? Mas se você parar, se dedicar um pouquinho para prestar atenção, poxa, há quanto tempo é que minha vida tá assim, nessa área? Por que eu acredito sobre isso? Né? O que eu penso sobre isso? Como eu me sinto com relação a isso? Aí você descobre as suas crenças, tá? Porque é difícil de acessar às vezes porque tá lá no subconsciente, você tá vendo só o caos, né? Tá vendo só o que não tá dando certo. E aí você não tá conseguindo descobrir o porquê, tá? Então o primeiro passo é descobrir quais são suas crenças. Segundo passo, escolher uma crença para trabalhar, para eliminar, tá? A gente não consegue eliminar uma crença e não botar nada no lugar. Então a gente tem que substituir. A gente pega uma crença limitante e troca por uma crença fortalecedora. Porque se você deixar um vazio ali onde tinha crença limitante, você vai voltar para o mesmo padrão que você tinha antes, tá? Então você tem que eliminar, substituir uma crença limitante por uma crença fortalecedora.
Então, o que é que você vai fazer? Você vai escolher uma crença fortalecedora para colocar no lugar que seja o oposto daquela crença que você tem. Então, por exemplo, eu não sou bom bastante, que é uma crença que a maioria das pessoas já teve ou tem. Então, você vai colocar no lugar, por exemplo, se eu me dedicar, eu consigo realizar qualquer coisa na minha vida. Né? Eu sou capaz de realizar os meus sonhos. Exemplos de crenças fortalecedoras que você pode substituir. Então, você vai escolher uma que seja o oposto daquela crença que você tem, tá? E aí você vai anotar essa crença fortalecedora e vai fazer esse exercício poderoso que eu vou te passar agora. Então, como é que funciona o nosso subconsciente? Nosso subconsciente, ele armazena as coisas através da palavra, né? Da palavra repetida, da repetição, de imagens e através de emoções. Então, como é que a gente armazena uma crença limitante? Algo acontece na nossa vida, né? Uma situação que trouxe alguma emoção, aí você absorve aquilo e aquilo fica registrado no seu subconsciente. Então, pra gente tirar uma crença e substituir por outra, a gente tem que fazer a mesma coisa. Então, você vai pegar e você vai... Um exercício muito legal que te ajuda muito a reprogramar o subconsciente é você pegar uma música animada, que te inspira, que te coloca pra cima, é uma música de sua preferência, você vai colocar essa música pra tocar e você vai imaginar você já realizando o seu sonho, o seu objetivo, aquilo que você quer para sua vida, tá? Então você vai fechar os olhos e visualizar imagens, né? Como é que ia ser? Onde é que você ia estar? Como é que você ia estar se sentindo? E aí você vai repetir a crença fortalecedora que você quer, né? Colocar na sua vida no lugar da crença limitante. E aí você vai repetir isso, né? Então tem que ter um período, no mínimo 21 dias, 10 minutinhos por dia, 5 minutinhos por dia, o tempo que você tiver, você vai fazer todos os dias esse exercício, tá? E a música serve pra quê? Pra acessar a sua emoção, né? Então você visualiza, sente aquela emoção, aquela empolgação e repete, fala, né? Coloca palavras e vai reprogramando, tá? O seu subconsciente. Esse exercício é muito poderoso, traz muito resultado e com isso você vai eliminar uma crença limitante e colocar uma crença fortalecedora no lugar, tá? A partir do momento que você tiver uma crença fortalecedora e eliminar a crença limitante, essa área da sua vida vai começar a fluir. Você vai começar a atrair pessoas e circunstâncias positivas para essa área da sua vida, porque é como se você tirasse a barreira, né, que estava te impedindo de acessar o seu máximo potencial, tá? Então funciona demais. E além desse trabalho de reprogramar o seu subconsciente, você precisa no seu dia a dia escolher agir diferente, né? Então toda vez que surgir esses pensamentos, porque o nosso cérebro ele fica viciado num padrão, né? Você tá por anos pensando da mesma maneira, tendo essa crença limitante. Então no seu dia a dia você precisa cancelar os pensamentos negativos e escolher pensar diferente, sentir diferente, agir diferente. Então a gente faz um trabalho mental, subconsciente, mas a gente precisa trazer isso também para o nosso dia a dia, né? Então surgiu pensamentos, ai, nada dá certo para mim. Você já começa a entrar naquela negatividade. Cancelado, cancelado, cancelado. Pense em outra coisa, traz um foco positivo, respira fundo. Antes de uma emoção tomar conta da gente, a nossa respiração começa a mudar. Então é um processo que, se você prestar atenção, você consegue cancelar esse processo antes. Então antes de vir a emoção negativa de ai, nada dá certo pra mim, não consigo, eu não consigo ninguém, eu não consigo um relacionamento legal, eu não tenho dinheiro, dívidas, todos os problemas que você tá vivendo hoje, problema de saúde. Antes de vir o pensamento negativo, antes de vir a emoção negativa, vem o pensamento negativo. Então respira fundo, para. Respira fundo e cancela, cancelado, 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 cancelado. Fala a palavra cancelado até o pensamento ir embora e substitui por um pensamento positivo, né? Poxa, já tá dando tudo certo, já tá resolvido, o universo tá aqui do meu lado, me ancorando, me ajudando, eu não estou sozinha. Eu não estou sozinho, né? Eu recebo ajuda, amor incondicional todos os dias. Já está resolvido isso aqui. Não vou nem esquentar minha cabeça, é só uma questão de tempo. Já está resolvido, está cada vez melhor. No momento certo vai acontecer da maneira que eu desejo, né? Então, a gente tem que no nosso dia a dia se puxar de volta, porque se você deixar, você se conecta com a negatividade, né? Como se fosse uma areia movediça que vai te puxando para baixo. E aí você não consegue mudar a sua vida, fica sempre no mesmo padrão, nos mesmos problemas, tá? Então é isso o vídeo de hoje. Gratidão por ter assistido até aqui. Se inscreva no meu canal, clique aqui para se inscrever.
Toda semana tem um vídeo gratuito para te ajudar a mudar a sua vida com dicas poderosas, tá? Se você conhece alguém que pode se beneficiar, compartilhe esse vídeo com essa pessoa ou compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Deixa aqui também o seu comentário me dizendo se você já sabe quais são suas crenças limitantes, se você ainda não sabe, como é que tá a sua vida hoje, o que é que você acha que tá bloqueando a sua vida e se esse vídeo fez sentido pra você, tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.